Gratidão. Passei por um despertar espiritual e não consigo mais co-criar os mesmos projetos que co-criava anteriormente. Não vai conseguir mesmo, né? Então, o que significa, né, a co-criação? Na verdade, o despertar espiritual nada mais é do que nós percebermos mais do que a gente percebia, né? Vermos mais do que a gente via. Então, passar por um despertar significa que a nossa consciência está entrando num outro nível de atividade, num outro nível de percepção, num outro nível de intuição, num outro nível de vida. Então, obviamente que o que a gente fazia no nível anterior, a gente não vai fazer mais, né? Então, a cocriação, se eu cocriava através de uma forma, né, que eu acreditava, que acontecia, né? Mas era de um determinado nível vibratório. Esse nível vibratório foi superado, né? Ou seja, foi percebido. Então não vamos mais cocriar as coisas do mesmo nível vibratório e nem as coisas do mesmo jeito, ou seja, as mesmas atividades. Por quê? Porque a consciência ela precisa evoluir, ela evolui, ela cresce, ela expande. Ela precisa fazer outras experiências. Então a nossa alma não vai ficar no mesmo patamar a vida inteira. A nossa consciência não vai ficar no nível intelectual a vida inteira, fazendo as mesmas coisas e atendendo as mesmas falsas promessas, né, do nosso ego. Então, obviamente que existem experiências que são necessárias em determinado nível da mente, no nível intelectual, e quando elas são compreendidas, aprendidas, experimentadas, e não há mais necessidade de fazer experiências naquele nível, a consciência passa para outro nível. Então, o nosso egrégora, nossos mentores de cada um, vão acompanhando esses processos evolutivos. Então, as experiências que a gente vai fazendo chegam a um ponto que a gente fala, nossa, isso já não faz mais sentido. Não faz porque já aprendemos o que tínhamos que aprender ali. Então, a cocriação consciente começa quando a gente compreende que aquilo que a gente cocriava não é que estava errado ou estava certo, mas estava dentro de um limite de percepção que a gente tinha. Então, por que nós precisamos fazer coisas para cocriar coisas? Porque a nossa percepção era de que nós precisávamos fazer. Nós precisamos ir a campo para que as coisas aconteçam. Então, essa percepção, ela vai sendo modificada, ampliada, quando entramos no núcleo da alma, quando entramos no núcleo do ser, né? Então, o ser começa a se apresentar, o ser original, o nosso eu superior, nosso ser interno, nossa verdade, nossa essência. Então, esse ser interno, esse ser autêntico, ele não depende de coisas externas para cocriar a sua vida, mas da sua percepção interna para manifestar essa vida. Então, a realidade, ela vai acompanhar a mudança, vai acompanhar esse nível de consciência e a cocriação vai ser modificada. Ou seja, nós vamos perceber que sempre cocriamos, só que a forma como estávamos fazendo isso parecia de um esforço muito maior do que de fato exige. Porque o nível de percepção com todos esses filtros, né, de um sistema humano cheio de coisas, né, nós temos que cumprir esses padrões, esses aplicativos, essas coisas, essas falsas, né, falsos mecanismos, técnicas, etc., geram um excesso de padrões vibratórios na mente. Então, a mente, quando o ser começa a despertar, a mente começa a simplificar, se tornar simples, porque ela vai retomar o processo de cocriação consciente dentro da simplicidade da própria essência. Então, a cocriação não vai mais atender aquilo que a gente achava que a gente fazia antes.
e nem viver aqueles projetos ou aquelas atividades que a gente fazia, porque no nível de cocriação consciente nós cocriamos outros projetos, cocriamos outra maneira de vivermos, mais direta, mais objetiva. Então, a cocriação consciente, ela precisa, né, que nós tenhamos a organização dos raios cósmicos, né? Então, a organização energética. Então, se nós temos as energias principais, né, do primeiro raio, segundo raio, terceiro raio, que são a energia da vontade, o primeiro raio, vontade de mudar, vontade de cocriar, vontade de fazer, vontade de manifestar uma vida diferente, essa energia começa a ativar dentro de nós esse impulso. Só que não é suficiente se não tivermos a energia que está presente agora no planeta, que é a energia do segundo raio, do amor e da sabedoria. Então, se a gente não tem uma energia de amor por aquilo que nós queremos manifestar, criar, nós saímos como animais, né? Com a vontade ferrenha de fazer as coisas e saímos passando por cima de tudo e de todos, sem amor e muito menos sabedoria com aquilo que a gente realmente está co-criando para a nossa vida. Então, essas energias, esses raios precisam entrar em equilíbrio na nossa mente, na nossa fiscalidade, para que o terceiro raio, que é a inteligência da energia superior, que é uma inteligência ativa, possa manifestar na matéria física aquilo que realmente está imbuído desse amor, dessa sabedoria e dessa vontade superior. Então, a vontade superior sobre nós, vontade do eu superior, eu quero manifestar para você uma vida digna. Então, a vontade do eu superior traz essa vida, traz essas possibilidades, imbuído dessa energia do amor e da sabedoria. Porque não é qualquer vida, né? Não é qualquer lugar que vamos estar, mas um local, por exemplo, que esteja em alinhamento com a nossa frequência, que facilite o nosso processo interno, que facilite o nosso encontro com a nossa própria essência, com a nossa própria origem, e que as coisas comecem a se desdobrar com mais facilidade. Então, isso é uma orquestração da vontade superior, com a energia do amor, da sabedoria e com a energia da inteligência ativa que vai colocar as nossas mãos, né, em execução. Então, nós vamos executar esse projeto para a nossa própria vida. Então, quando essas três energias estão em alinhamento, a operação das leis superiores sobre nós, ela simplesmente acontece, se dá. E a gente fala, o que eu fiz? Nada, você simplesmente permitiu. Então, quando os dons de um ser, né, com o despertar espiritual, começam a se revelar, retomar esses dons, essas energias começam a emergir novamente e começam a reorganizar a nossa estrutura física. Então, quando um processo anterior já foi experienciado, vivido num nível de consciência, nós temos que ter a capacidade de aceitar que aquilo já foi e permitir que agora, a partir desse despertar, desse novo nível de consciência, a gente alcance novas energias, permita novas energias para que elas possam operar na manifestação da realidade. Então, a mudança de realidade pode acontecer muito rapidamente em função dessa experiência, ou seja, dessa permissão que nós damos para a mente superior, para o eu superior e para as forças superiores que nos acompanham, de nos transformarmos. Então, nós permitimos que essas energias transformem o nosso ser e organizem esses raios na nossa vida. A gente não vai ficar lá catalogando, né? Será que o primeiro já foi, o segundo, o terceiro? A gente não vai catalogar. A gente vai perceber o quanto estamos imbuídos de um impulso superior,
o quanto esse impulso está trazendo uma energia amorosa, uma energia com sabedoria, que faz todo sentido aquilo, né? A gente sempre quis fazer determinada coisa e agora faz sentido. E a inteligência nos movendo para determinado local, para determinadas circunstâncias, encontrando pessoas. Então, isso é uma orquestração que acontece de um desdobramento, de uma cocriação consciente num nível justamente da alma. Então, é aí que as coisas começam a se tornar fluidas, né? Então, o despertar, na verdade, né, ele sempre vai trazer para nós algo melhor, algo maior, algo mais. Não quer dizer que seja maior no sentido de, né, de algo muito grande, né, que a gente não fazia, que agora vai fazer, mas no sentido da facilitação dessas energias atuarem através de nós. Porque o despertar nada mais é do que nos disponibilizarmos para um plano maior, ingressarmos de volta nesse plano e começarmos a manifestá-lo, a materializá-lo. Então, o despertar, né? O que já foi, normalmente o que nossa egrégora traz é aceitação, já não faz mais sentido, e abrir espaço para o novo. Então, a abertura do espaço para o novo vai começar a trazer novas energias, uma nova organização energética, novas possibilidades na nossa vida, e a gente só tem que ir seguindo essas energias e permitindo. Então, a cocriação se torna diferente, sim, ela se torna direta, num nível de consciência aonde a gente está desperto, no mínimo na alma, né? Então, aí não existe mais aqueles padrões mentais ou aquela confusão mental ou aquele exercícios, né, que a gente faz porque a gente precisa tentar manifestar alguma coisa através do esforço. Então, a cocriação começa a acontecer a partir das energias que nos movem e elas vão revelando. Então, a gente não tem mais o controle, né, falso que a gente tinha da mente, que a mente quer controlar tudo, né? Não, eu tenho que controlar isso, tenho que controlar aquilo. Isso sai de cena. Por quê? Porque a criatividade da mente superior, ela pode trazer coisas completamente diferentes num determinado dia, num determinado momento que a gente nem tinha pensado. Então, a solução para algo pode vir de uma forma completamente diferente daquilo que a gente tinha imaginado. Por quê? Porque aí nós estamos abertos ao poder da inteligência do terceiro raio, né? Que é essa inteligência criativa. Então, essa inteligência, quando está ativa, ela traz coisas inusitadas, traz movimentos que a gente nem imaginava, traz encontros que a gente nem podia imaginar que encontraria com aquele ser naquele local. E muitas vezes traz respostas que vêm através de outras bocas. Alguém fala algo e simplesmente já te trouxe aquilo que você tinha perguntado no dia anterior. Então, tudo começa a funcionar numa velocidade muito maior. Então, a cocriação consciente, ela muda completamente a nossa vida, né? Porque aí a gente está aberto a um movimento ativo. Então, todos os dias tem uma coisa diferente, todos os dias acontece algo diferente, porque não existe mais aquela mente, né, orquestrando, sempre tem que ser do jeito que é, né, as coisas com um tipo de controle mental da experiência humana. Então, a experiência divina, a experiência cósmica está muito além desse mundo. Gratidão.